50, 60, chegava a mais de 200 atentados numa noite em toda a Córcega, tá vendo? Usávamos 20 quilos de nitrato de amônio com combustível, equivalente a 4 ou 5 quilos de explosivos. Depois entrávamos, assaltávamos, neutralizávamos as pessoas, amarrávamos elas e deixávamos elas em segurança. Explodíamos tudo enquanto eles estavam seguros, viu? 2 caras estavam numa casa, um fez mau contato elétrico num botijão de gás que explodiu, ele morreu na hora e o amigo ficou ferido. Assaltei o Museu da Vieille Charité e roubei 3 Picasso. Isso não está certo, obras de arte. Mas o golpe foi... O golpe foi dado. Hoje, nas sombras, recebo Michel Cherniak. Michel, obrigado por ter vindo. Com Michel, vamos falar sobre a Córcega, banditismo, obviamente assaltos, vamos falar sobre o FLNC, porque ele já usou todos os tipos de capuz, o capuz político, o capuz de bandido. Obrigado, Michel, por estar conosco. Sou eu que te agradeço pelo convite. Vamos falar sobre sua trajetória, Michel. Você cresceu perto de Paris e tinha 16 anos. Voltei para a Córcega quando fiz 16 anos para o vilarejo, direto para a planície de Cutoli. O que você conhecia da Córcega naquela época? Nada, não muita coisa. Eu vinha aqui há alguns anos, todo verão, várias vezes por ano. Mas, bom, eu nunca morei aqui. Fiquei aqui definitivamente quando fiz 16 anos. Então, você se instala lá, vive sua vidinha, aí um dia acaba se metendo em algumas encrencas porque você vai parar na prisão de Bastia bem rápido, mesmo assim. Não, prisão de Ajaccio. Porra, tá vendo? Já começou mal. A pior das atitudes, não? A prisão de Ajaccio no começo, durante 3 semanas. Por causa de uma coisa. Coisa totalmente boba, né? Uma besteira de jovem, de carro. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, tinha um carro, a gente não tinha dinheiro. Então íamos roubar pneus, gasolina para poder rodar o verão todo. Sim, nem era coisa de bandido. Até os 18 anos você nem é delinquente, não é nada. É isso. Não, de jeito nenhum. Coisas de delinquência boba, coisa de moleque novo. E aí eu acabo ficando detido por causa de 4 pneus, uma detenção bem violenta com os policiais de Pietrosel, que acabam comigo totalmente. Desculpa, não tem graça. Na hora não achei graça. Eu estava tão mal que o juiz, ao ver meu estado, me mandou para a cadeia por 3 semanas, justamente na época das festas. Bem na época... De apagar os vestígios da surra. Da surra. E nessa ocasião, durante essa pequena estadia na prisão, conheci um jovem nacionalista que tinha sido preso numa noite de manifestação, porque a manifestação tinha saído do controle. Eles o colocaram na minha cela, conversamos a noite toda. Os 2 amigos dele estavam na cela ao lado, mas saíram na manhã seguinte, isso mesmo. Você passou a noite? Passei a noite com ela e comecei a me interessar pelo movimento e pelos assuntos, mesmo sem entender muito no início. Ele então me explicou os detalhes e o que estava por trás de tudo. A gente conversou, passamos a noite toda discutindo. A gente marcou de se ver de novo alguns dias depois, porque ele saiu no dia seguinte e eu também precisei sair logo depois. A gente se viu de novo, a gente começou a se encontrar bastante. E eu comecei a participar do movimento público, digamos assim. A gente colava cartazes à noite, fazia pichações, sabe? Os mais velhos faziam cartazes para o UPC e nós pichávamos FLN, era dividido. Vamos parar aqui para explicar um pouco sobre as histórias do nacionalismo corso. A partir dos anos 70, tem pessoas que defendem basicamente a autonomia ou a independência da ilha. E em 73 houve um primeiro movimento clandestino que foi criado, que é o FPL, depois um segundo, Justiça Pauline, que no final se juntaram e por fim formaram o FLNC em 76. Então, o que isso quer dizer? Frente de Libertação Nacional da Córcega. Ok. Então são os encapuzados, as armas no mato? A gente não fazia muita coisa. Na época não era assim. Era, como posso dizer, bem artesanal naquela época. Não era o que acabou se tornando anos depois. Mas enfim, no começo era assim. Foi em 76 a criação, em 5 de maio de 76 a criação do FLNC, o ano em que voltei para a Córcega. Quando você tinha 16 anos, né? Um atentado que me marcou foi a explosão da torre de transmissão de TV no verão. Ficamos sem TV, mas não ligamos, pois já não assistíamos. Então isso não marcou tanto a gente, sabe? Mas foi nesse momento que comecei a me interessar. Tinham acontecido os eventos de Alesi com o I. Em Alés, lá atrás? Eles tinham o senhor Miron e o sequestro no porão Viticoli. As pessoas precisam matar. As pessoas são mortas, entende? E foi a partir desse momento que comecei a me interessar, mas sem realmente entender muito disso. Quando conheci esse jovem na prisão, depois, estou te dizendo, todos nós convivíamos. Ali o Estado educa politicamente. E foi assim que começou. Mas acabou muito rápido porque era verão, verão de 79, quando já fazia mais ou menos 7, 8 meses que a gente se conhecia. Tinha alguns que já eram militantes da FLNC e vinham cometer pequenos atentados em Ajaccio. Eu ainda não tinha participado com eles, mas enfim, isso ia acontecer.
Depois fui para o Exército. Então, mas você vê, é isso. Na época, o serviço militar era obrigatório. Escolhi ir para os paraquedistas em Mont-de-Marsan, sul da França, o que acabou me afastando um pouco deles. Uma semana após eu ir para o Exército, todos meus amigos foram presos e levados a Paris, diante do Tribunal de Justiça do Estado, pelos atentados que cometeram. E eu escapei dessa batida, porque estava no Exército. Então, eu estava no Exército. Não que isso nos interesse tanto. Para o Exército, de repente, o que aconteceu? Vamos ser rápidos. Você foi fazer um assalto? Eu estava em Mont-de-Marsan. Eu estava em Mont-de-Marsan, num regimento de paraquedistas voltado para esportes. Corríamos bastante pelos vilarejos próximos. Eu via várias agências dos Correios que podiam ser interessantes. Pensei, quando voltar da primeira licença, volto com meu carro, minha arma e tudo o necessário. Pensei, vou assaltar só para ver se consigo. Sim, mas como isso acontece? Você não é bandido, cresceu na Córcega, vai se tornar bandido. Eu só faço uns pequenos delitos, não. Você vendeu pneus até então? Não. Por que, de repente, você quis assaltar um correio? Quis me testar para ver se era capaz. Você podia ter testado isso subindo uma montanha, não precisava atacar um correio. Sempre gostei disso. Além disso, tinha acabado de ler o livro do Mesrine, O Instinto de Morte. Eu pensava, caramba, para esse cara, assaltar é fácil. Então eu disse, por que não? Eu quis me testar. E na primeira licença, eu voltei com o meu carro que eu tinha, e ainda por cima um carro, nem te conto, super reconhecível, com uma bandeira da Córcega bem no meio do capô. Então você realmente assaltou o correio? Não fui direto com o carro, estacionei 2 ou 3 ruas atrás. Mas enfim. Boa sacada. Então, eu me preparei, fiz o que precisava para ninguém me... Bom, eu estava por perto, estava com a cabeça raspada, mas coloquei uma peruca e uma balaclava por cima para parecer que eu tinha cabelo debaixo da peruca, sabe? E eu fiz esse pequeno... qual... Livre de onde você saiu? Trouxe da Córcega, onde era relativamente fácil conseguir armas. Você gosta muito disso? Era fácil. Bastava pedir a amigos, achar um calibre e não era caro na época. Trouxe minha arminha e assaltei essa agência dos Correios. Não, mas então, espera aí, antes de assaltar, você fez um plano, ficou animado, contou pra ela, inventou umas histórias, tipo, como foi? Não, eu não. Você assistiu uns filmes que, sim, eu tinha. Eu tinha visto em filmes, em livros, eu não sabia como fazer, na verdade. Mas, enfim, fiz do jeito básico. Entrei com a arma na mão. Além disso, os Correios na época eram como mercearias. Era uma porta de madeira, um balcão de madeira. Tinha o cofre forte, ficava atrás, não tinha balcão blindado. O cofre ficava atrás do balcão, estava aberto. Então eu entrei. Foi quase uma provocação. Eles me provocaram, foi uma provocação. Eu entrei com uma sacola plástica, mostrei a arma e pedi para encher a sacola. Não houve discussão, só havia um funcionário nos Correios. Não havia clientes, apenas um funcionário atrás do balcão. Durou, sei lá, nem um minuto. Peguei, ele encheu a sacola para mim, fui embora. Atravessei os 2 becos atrás, estacionei o carro e fui embora. Ninguém me viu, tive sorte porque foi algo idiota. Além disso, na época, não sei se você lembra, antes dos anos 80, o assalto estava previsto no Código Penal, era pena de morte. Prisão perpétua ou morte, penas de 2 dígitos. E eu fiz isso como um idiota, com o meu próprio carro. Hoje eu penso nisso, né? Eu era um kamikaze, foi uma idiotice. Mas funcionou. Você pegou Na época, eu acho que eram 50 mil francos. 7.500 euros. É isso, era naquela época. Sim, isso é mais. 50 mil francos, enquanto o salário mínimo era 1.800 francos, acredito. Isso dava. Isso. Dava 30 ou 40 salários mínimos. Alguns dias depois, repeti o processo com o mesmo resultado e meu carro estacionado 3 ruas atrás. Você pensou, encontrei meu caminho. Não, eu não encontrei, mas eu pensei, é fácil. Eu pensei, isso é realmente fácil. Então isso era para os períodos de permissão, você continuava no exército. Ou seja, você fazia os roubos nos fins de semana. Eu estava no exército, mas não falei nada para meus colegas porque já tinha me queimado com isso. Porque eu tinha munição no porta-malas do carro, em uma bolsa. Ainda bem que eles não acharam a arma, porque a arma estava atrás do console do meu rádio, bem fechado, que estava parafusado e tudo mais. Do rádio do carro, sim. Ao passar pelo posto, né, eu tinha uma autorização para entrar com o carro no quartel, sabe, com um crachá. Mas no dia em que eu quis sair com o meu carro para tirar uma folga, eu tinha guardado tudo, tinha colocado um monte de coisas no carro. Queria levar umas fardas camufladas, peguei cerca de 10 pequenas. Você queria roubar umas coisas, né? Eu tinha carregado o porta-malas e fui denunciado no posto de controle na saída do quartel. E eles me disseram, vamos revistar o carro. E como eles encontraram as balas de 9 milímetros que eu tinha pegado durante um treinamento de tiro em Queluz, porque eu era atirador de submetralhadora, sabe, no treinamento de tiro. Pistola metralhadora. Pistola metralhadora do exército francês, a ZMAT-49.
E ao invés de carregar os carregadores com 20 balas, eu colocava 15. Assim, de cada carregador, eu guardava 5 para mim, então eu tinha uma arma de 9 milímetros, caía bem. Espere aí. Era a minha reserva. E aí no carro, eu tinha talvez 150 ou 200 balas de 9 milímetros também. Na bolsa, debaixo de umas roupas, ou não, mas quando eles revistaram, acharam isso, aí eles me travaram. Acabei levando umas detenções disciplinares, sabe? Depois, então, eu tinha conseguido ser nomeado cabo. Fui rebaixado na mesma noite por causa disso. Fiquei assim até o fim do exército. No final, como eu já tinha carteira de motorista antes de entrar no exército e eu dirigia bem, me colocaram como motorista do capitão nos últimos meses que faltavam para eu terminar. Então, no final das contas, você se saiu bem. Então, eu me saí bem. E depois eu deixei o exército no dia 31 de março De que ano? de 1980. Então você ainda volta de novo para sua terra. 2, 3 meses antes, eu ainda estava sem licença em janeiro de 1980, durante os acontecimentos de Bastelica Fesch. Você precisa se explicar um pouco. Bom, Então, se você quiser, um comando anti-autonomista que tinha planejado matar um líder nacionalista em uma vila em Bastelica Fesch. porque naquela época o Estado francês tinha mandado uns agentes secretos. Então era assim mesmo. Na cabeça, Iam matar nacionalistas usando bandidos e agentes secretos, verdadeiros barbouses. era o O chefe de... da Segurança Civil, o cara, ali. E para acabar com eles é isso, fora de qualquer quadro legal. Eles queriam eliminar Marcel Lorenzoni, famoso autonomista e nacionalista. E então, bom, o caso foi descoberto. Eles tinham um infiltrado entre eles que avisou Marcel. Por isso, os 3 caras que subiam para matá-lo foram interceptados na estrada de Bastelica ao chegar na vila. O movimento autonomista e nacionalista quis fazer uma coletiva de imprensa para denunciar as manobras do Estado. O Estado recusou a coletiva de imprensa e enviou blindados e o exército. Depois disso, a situação piorou, terminou em tomada de reféns e os caras conseguiram sair da vila de Bastelicate e descer até Ajaccio. Eles se isolaram no Hotel Fesch, na Rua Fesch, e ficaram negociando por 2, 3 dias com o Gigiene, porque faziam parecer que tinham reféns no hotel. Na verdade, não havia reféns, apenas o grupo de nacionalistas com seus amigos. Eles não eram reféns. Então eu estava de licença. Estava de licença e depois fui embora. Eu voltei, não participei, hein? Eu era espectador, estava na multidão ao redor do hotel em apoio, sabe? Como as milhares de pessoas que vinham apoiar a causa. A causa. Minha folga acabou, voltei, fui motorista do capitão, como disse, terminei o exército em 31 de março e retornei a Córcega. Animado? Não estava muito animado, porque eu ainda não sabia o que ia fazer. Assalto funcionou para mim porque consegui fazer minhas coisas. Mas eu estava entre... Eu estava entre os dois. Entre as duas possibilidades, sabe? Entre o nacionalismo e o banditismo? Meu coração nacionalismo ou conspiracionismo, e então meu coração pendeu para o lado do nacionalismo. Bom, nacionalista. Então aí você reintegra o FNC. Então aí a gente não... Eu não reintegrei, porque aí eu entro depois de alguns meses. Por acaso eu trabalhei em um bar, no único bar nacionalista que existia na época em Ajaccio, o pub, onde todos os nacionalistas da Córcega iam, porque havia pouquíssimos lugares assim em Ajaccio. Então todos os nacionalistas, quando passavam por Ajaccio, paravam nesse bar. Então todos da região iam lá. Então todos nós éramos amigos. E alguns eram militantes, outros não, sabe? Havia simpatizantes da causa, havia nacionalistas assumidos e havia clandestinos que vinham, a gente se encontrava. E depois eu entrei para uma equipe do FLNC do setor de Ajaccio, sabe? Mas na época era uma pequena estrutura que dependia do setor de Gravon. Éramos 5 ou 6. E fazíamos atentados mais simbólicos, sabe? Havia danos, mas não havia vítimas, nenhuma vítima. Era só isso, entende? Sim, eles explodiram carros. Carros, apartamentos, portas de apartamentos, vitrines, fachadas de bancos, repartições públicas, carros dos correios, de professores, porque havia bastante, sabe, a luta contra os professores. Sim, do continente que eram nomeados para a ilha, etc. Porque a gente reivindicava, sabe, uma das causas do movimento também era a prioridade de emprego para os corsos, entende? Que os professores que terminavam os estudos, que queriam trabalhar na Córcega, eram transferidos sistematicamente para o continente. Na Córcega só recebíamos professores da França, o que não fazia sentido. Por isso botávamos bomba para que eles fossem embora e outros viessem no lugar. O que te faz entrar na clandestinidade no início, aí já é a fase encapuzada, cargas explosivas à noite. É adrenalina? Parece um assalto? O que você busca entre esses dois? A ação, a adrenalina e também a causa. Ainda assim a causa, sim. Você sabe. Eu acreditava nisso, sim, sinceramente. A gente acreditava, todos nós acreditávamos de verdade. A gente estava nisso de coração. Quando você entrou, como foi, como aconteceu no dia em que você entrou nisso? Tipo, sabe, você fez alguma coisinha? Não. Não, é assim mesmo. Só. Então ele vem brigar com um cara encapuzado.
Com um cara, né, a gente nem fez reunião. É, isso mesmo. É melhor você... Chefe de grupo, entendeu? A gente diz, bom, é isso. Temos um novo integrante. Pronto, vamos fazer, vamos cometer atentados. Você vai fazer esses 3 aqui, você vai fazer esses 3 aqui, você vai fazer esses 2 aqui, e assim por diante em outros grupos, entendeu? E cada um de nós pegava as cargas explosivas, sabe, que eles distribuíam pra gente no começo, entendeu? Eles davam as nossas cargas e aí a gente ia, colocava aqui e ali, de acordo com os alvos que a gente tinha determinado, que a gente já tinha definido, entendeu? De acordo com o que a gente fazia. Para entender, pois a FLNC é considerada uma organização clandestina e terrorista pelo Estado francês. Não, não é terrorista. Terrorista, essa palavra, ela não existia, ela veio depois, a palavra terrorismo, ela apareceu bem depois. Clandestina e armada, né, o braço armado dos nacionalistas locais. Durante a guerra, os resistentes eram chamados de terroristas. São resistentes, mas eu não. Resistentes. E essa resistência, ela se organiza. Só porque você falou de setor, então, em poucas palavras, como funciona o FLNC? O sistema FLNC é um Movimento que era compartimentado, dividido inicialmente entre vários setores por região. Primeiro, várias regiões militares, isso ainda existe. A Córcega em regiões militares. Ajaccio, eles tinham 5 setores. Bastia, eles tinham vários. Abalânio, eles tinham 2. Tá vendo? Regiões. Nessas regiões havia setores. Ok. Nesses setores também existiam grupos. Sim, então era... No primeiro setor em Ajaccio era o setor Gravone, mas havia vários grupos independentes uns dos outros e era compartimentado. A gente, teoricamente, não deveria se conhecer. Mas, bom, o compartimentamento às vezes era um pouco... Havia uma certa porosidade, porque a gente se conhecia na vida cotidiana. Sim, isso era... vamos falar sobre isso depois. Mas é isso, então, em certo momento, né, o compartimentamento, e a gente sabia o que cada um fazia. Então, sim. Porque você dizia, por exemplo, que havia reuniões. Isso foi um pouco depois. Você muda de setor depois para chegar nesse ponto. Fiquei 2, 3 anos no setor em Ajaccio. Fui preso por atentados e passei 1 mês na prisão. Depois fui inocentado por falta de provas. Nosso pequeno grupo teve 3 presos. Todos nós ficamos 1 mês na prisão e fomos soltos porque eles não tinham nenhuma prova. Eles nos prenderam, os policiais de Ajaccio nos prenderam durante uma noite de atentados em barreiras policiais. E eles acharam que éramos nós. Chamávamos de noites azuis as ações coordenadas. Ações coordenadas. Tínhamos uma palavra de ordem. Por exemplo, todos os setores tinham que agir ao mesmo tempo, na mesma hora. Por exemplo, à meia-noite, tínhamos que colocar as cargas. Elas explodiam 15 minutos depois, entende? Sim, isso criava uma infinidade. Ocorreram explosões simultâneas. 50, 60, às vezes mais de 200 atentados numa noite em toda a Córcega. Tudo era coordenado pela direção do movimento. Os chefes de grupo repassavam para os de setor, depois para os de região, que se coordenavam entre si. Isso era para aquela hora, entende? Como falei, fiquei anos nesse grupo. Eu saí porque queria mais. Quis entrar em outro setor, o setor S, Sagone e Cargés, entende? Que era um setor composto por pessoas que eu conhecia, amigos, e que era muito mais combativo e muito mais agitado. Mais agressivo que os outros. Era um setor, um dos setores mais agressivos da Córcega, com grandes ações. Porque lá era o interior, eram as montanhas, o mato. Então, as pequenas vilas e toda a costa. Sempre havia alguns pequenos atentados em vilarejos costeiros, sabe, como Sagone e Cargese, mas era mais contra os acampamentos, os loteamentos. Todas as grandes coisas, as mansões, a gente demolia completamente as mansões, sabe? Eram grandes atentados que aconteciam principalmente em ações de comando. Então, como acontecia? Me conta como era normalmente, como acontecia. Essas histórias, primeiro fazíamos reuniões de setor encapuzados, em cabanas de pastores isoladas. Isso, a gente vai voltar a falar disso, porque, bom, é isso. A gente chegava, mas enfim, a gente se reunia em 15, 20 pessoas, às vezes, para o setor, tudo isso. Era para que vocês não se conhecessem. Bom, alguns a gente se conhecia, então às vezes a gente até chegava junto, já que se conhecia. Então a gente chegava em 2 ou 3 no mesmo carro para reduzir o número de carros no local. Mas depois a gente lidava com pessoas que teoricamente não deveria conhecer. E é verdade que a gente não conhecia eles no começo. Mas ao chegar a gente via os carros. Pelos carros dava para ver um pouco a placa. A Córcega é pequena. A Córcega é pequena. No supermercado Londres. Éramos 20. Você via 3, 4, 5 carros conhecidos e via esses mesmos carros no dia seguinte na cidade com o motorista de rosto descoberto. Você sabia que era ele na reunião da noite anterior. Então não, você não dizia nada, só não cumprimentava. Se ele visse seu carro, te olhava. Se você visse o dele, olhava para ele. Você sabia que estava... Também era para eles. Então... Eram no nosso setor. No final, não havia mais compartimentação. Todos nós nos conhecíamos no nosso setor.
no dia a dia, na vida civil, digamos assim. Eu, por exemplo, trabalhava na cooperativa dos irmãos Lorenzoni, onde éramos 4 ou 5 funcionários trabalhando como lenhadores. Na época, a gente trabalhava como lenhador. Todos éramos militantes em equipes diferentes, mas de dia trabalhávamos juntos e sabíamos o que fazíamos à noite. Então havia uma interferência entre nossos setores, eu era do setor Sagoni, eles eram do setor Ajaccio, mas passávamos o dia todo juntos. Às vezes eu ia fazer atentados com eles, é isso. Quando eu não sabia o que fazer à noite, bem, eu ia com eles, ele deu a volta na mesa. Eu estava em Ajaccio com eles. Havia porosidade e a compartimentalização já não era tão eficaz. Isso se voltou contra nós quando fizeram uma batida. Mas então todo mundo... A gente cometeu um erro monumental, que foi fazer um esconderijo comum para os 2 setores, quando nunca deveríamos ter feito isso, porque um dos setores estava muito mais vigiado pela polícia. Quando eles seguiram eles, levaram até o esconderijo e do esconderijo chegaram até nós. Então, quando fizeram uma batida, prenderam militantes dos 2 setores. Como ocorriam as ações de comando? Vocês se reuniam de capuz? Discutimos os objetivos, é isso. Ou era uma discussão política, ou então uma discussão militar. Tinha as duas, sabe, na mesma noite. Primeiro era a linha política, o que precisava ser feito. A gente trazia nossos projetos, se a gente queria fazer, se a gente pedia tal coisa, sabe? Se a gente trazia objetivos, a gente propunha. Olha, eu gostaria de fazer explodir. Era isso? Tem ele, seria preciso pegar ele, sabe? Umas coisas assim, sim. Porque também havia execuções sumárias e mais. Também tinha isso, sabe? Principalmente quando... E não era só você, a gente se divertia explodindo casas de não. Principalmente porque tinha pessoas que eram bem agressivas contra a gente, que tinham criado o movimento, a CFR, com franchia, sabe? Eram pessoas que... Eram grupos querendo prejudicar vocês, guiados pela autoridade francesa. E que queriam, eram antinacionalistas, que queriam nos atacar fisicamente, que queriam nos eliminar. Eliminar vocês, até militantes nacionalistas foram mortos. Não por eles naquela época, não por eles, porque antes que eles matassem qualquer um, nós exterminamos todos eles. Não, mas depois houve outros grupos, estou falando de bandidos, depois houve sim. Houve outros, depois houve outros, o caso Orsoni, todas essas coisas, é isso que eu penso. Esses não eram pessoas da CFE. Eram os bandidos. São bandidos? Bandidos manipulados para... Mas os antinacionais que nos queriam mal, esses têm... Eles morreram antes de ter... Isso foi erradicado. Tivemos mais de 15 que foram como? Então você não fez isso, mas como funciona? A história da execução, isso é decidido em reunião, né? Teve um que foi visto, ele tinha sido identificado seguindo militantes até a casa deles. Ele não os seguia por diversão, ele os seguia porque ia fazer mal a eles, então foi preciso agir antes. Então é isso, foi decidido em reunião. Esse aí, pronto. Tinha pessoas especializadas nisso. Enfim, tinha sim. Tinha, mas, bom, depois qualquer um podia ir lá, né? Era baseado no voluntariado, isso aí. Todo mundo podia ir. Quem quisesse podia participar. Hein? Então, bom, as ações de comando vocês propõem, além disso... Propor um acampamento de férias que pertencia a franceses do continente, onde as direções eram grandes empresas do continente e que, na verdade, não traziam nenhum dinheiro para a Córcega. Porque eram acampamentos de férias que eram autossuficientes, né, sabe, com suas próprias mercadorias. Sim, faziam, eu vou chegar lá. Para vir através desse espelho que os funcionários... Havia 120 funcionários para uma temporada, eles traziam 117. Do continente. Garçons, funcionários de manutenção, todo tipo de função, mas ninguém da região trabalhava lá. Todos os jovens estavam desempregados. Aconteceu que uma vez na região de Sagoni, assumimos o controle total de um acampamento de férias da Transat e impusemos os suprimentos da Córcega e os funcionários corsos. Bom, não foi realmente um sucesso, durou, mas não durou muito tempo. Foi uma boa temporada e porque era algo bastante luxuoso e tínhamos feito com que todos os jovens das aldeias ao redor fossem contratados, mesmo que eles não fossem muito do perfil, em um não realmente... Preparados para trabalhar em... Um lugar de 4 ou 5 estrelas, sabe? Mas enfim, isso acabou dando trabalho para muita gente, sabe? A gente substituiu o equivalente ao centro de empregos da época, então... Então, essas ações de comando, como vocês faziam? E as cargas explosivas, como isso funcionava? Bom, havia um local de armazenamento de explosivos. De onde vinham seus explosivos? Muitas vezes a gente trabalhava, já tentávamos nos virar, conseguir por conta própria. Comigo aconteceu de receber uma informação, um empresário que tinha um esconderijo num poço no meio do jardim dele, ele guardava o estoque de explosivos lá. Fomos com um macacão de trabalho, entramos na propriedade, fomos ao poço e pegamos 20 quilos. Porque com explosivos, quando você tem um excesso, são os caras que fazem explodir pedreiras. É isso. Trabalham em pedreiras, rochas, nessas coisas de fazer estradas. Tínhamos essas informações. Na época, o movimento em Bastia realizou um grande comando em Borgo e roubou 2 toneladas de explosivos de um depósito. Depois usávamos muito fertilizante.
O fertilizante, o nitrato de amônio a 33%, era fácil de encontrar e vendido livremente. Para adubar, para colocar fertilizante nas vinhas, então a gente desviava ele do seu propósito, transformando em explosivo, entende? Você colocava 20 quilos de nitrato de amônio regado com óleo diesel, era como se você colocasse 4 ou 5 quilos de explosivos, entende? Você colocava só uma carga de 150 ou 200 gramas para iniciar, o que fazia economizar bastante explosivo, entende? Então a gente funcionava assim, fertilizante a gente tinha toneladas à vontade, então a gente armazenava toneladas e toneladas de fertilizante em cantos, em barracos, no mato, em antigas apriscos abandonados, entende? Ou até mesmo em cisternas, em reservatórios. Armazenávamos tudo e retirávamos conforme a necessidade, seja para acampamento ou casa. Por exemplo, se queríamos 100 quilos de fertilizante para uma casa, usávamos 2 galões de 50 ou 4 de 25 quilos. A gente ligava tudo com o cordão detonante. Bom, se a casa estivesse vazia, não tinha problema. A gente entrava, explodia e demolia tudo. Se tivesse gente, a gente fazia um comando de umas 10 pessoas, entrava, rendia, neutralizava as pessoas, amarrava e colocava elas em segurança. É mais ou menos isso. A algumas centenas de metros. O problema não foi levar um parceiro na cabeça. Amarrávamos eles, fazíamos tudo explodir e eles ficavam seguros, demolíamos e na maioria das vezes era isso mesmo. Frequentemente eram ações coordenadas, mas eles tinham certa dificuldade para recrutar. Coordenadas apenas para Nuits Bleu, Então, as noites azuis, coordenadas. Depois, nas ações individuais e comandos, não era necessário coordenar. bah, sim, é uma ação. Mas você disse que eles ainda tinham dificuldade para recrutar no front. Havia, para mim, o fato da, da porosidade, da compartimentação que nem sempre era respeitado. Eu conhecia dois ou três outros chefes de setor. Às vezes eles tinham, havia um chefe de setor, uma vez ele via que a gente se mexia bem, nós em Gonesse, porque a gente sempre era voluntário, e ele dizia: cara, eu tenho problemas com os meus. Ele me disse: eu tenho 8. Ele me disse: eu organizo uma noite de atentados coordenados com os 8. E 3 vão e 5 ficam em casa. Ele me disse, sabe, a esposa dele não quer que ele saia. Ele não pode sair à noite, senão dá briga de casal. O outro diz que vai, mas não vai. Ele me disse: você pode me arrumar uns jovens mais dispostos para entrar no meu time? Mas no fim, bom, depois ele teve que se virar sozinho porque eu não mandei ninguém para ele. Mas tinha que sair à meia-noite, sabe? Esse era o lance. Depois tinha aqueles que iam até o final da rua também. Então tinha uns que não iam muito longe, né, e não queriam, eles iam embora. Colocavam os chinelos e iam deixar a... Eles deixavam as cargas a 100 metros de casa, numa lojinha pequena, para voltarem rápido e a mulher não perceber que saíram. É meio folclórico assim, a gente ri porque é engraçado, mas depois aconteceram acidentes, tanto com os militantes quanto com as vítimas. Aconteceu de militantes morrerem em explosões por causa de uma má manipulação. Porque vocês tinham saído daqui mesmo, pessoal? Não, veja, todos nós. Mas eu servi no início. No exército detonei 2 cargas explosivas, mas não foi isso que me ensinou. Aprendi mesmo foi na prática, com a experiência. Então a gente detonava, né? A gente colocava... Tem que tomar cuidado quando você coloca uma carga de 50 quilos, se ela explode, você... Sim, ele esmagou, mas você também, né? E então aconteceu de haver acidente. Um mau contato, isso é mais comum quando são caras que colocam detonadores elétricos, que fazem com despertadores, né, sabe? Essas coisas assim. Ao usar carga simples, detonador estopim lento e uma ignição com tampax, sabe? Porque a gente acendia com os tampax. Sim, é isso, sim, é isso. Pensei, para atrasar 20 minutos no pavio longo, era só pôr mais um tampax. É, para segurar isso. É raro acontecer um acidente, mas quando você tem uns sistemas meio, sabe, elétricos ou uns despertadores e faz um mau contato, pode explodir do nada, sabe? Já aconteceu 2 ou 3 vezes, talvez mais, de militantes serem mortos ou feridos. O primeiro caso foi numa casa, eram 2. Ele deve ter feito um mau contato elétrico numa botija de gás, explodiu e ele morreu na hora. O amigo ficou ferido. Um militante que estava na nossa região. É a primeira vez que a gente, enfim, fez uma cerimônia de homenagem em estilo irlandês no vilarejo dele. Então, o IRA na Irlanda do Norte era um pouco como vocês, militantes nacionalistas. Com 6 militantes encapuzados, eles retiram o caixão e fazem uma saudação de honra. Sim, em público, sim. Isso mesmo, em público. Clandestinos que somem durante isso. Aliás, foi o meu setor que fez isso em 1984. Isso fazia parte da mitologia do movimento. E disso... Mas, enfim, tinha que fazer, porque quando você faz isso, bom, tem 2, 3 mil pessoas que assistem ao enterro, mas o lugar, bem no meio da montanha, está cercado por 500 policiais de choque. Mas tem que passar, né? É isso, tem que ir mesmo assim.
Tem que ir. As pessoas que fizeram o comando naquele dia, tinha policiais do SRPJ que tentaram pular em cima deles para prendê-los no momento em que eles saíam da igreja encapuzados, não sabe? Depois a multidão se misturou e soltaram os policiais. E sim, 603 mil. 15 policiais se jogam no meio de uma multidão de 2 ou 3 mil pessoas. Eles não tiveram nenhuma chance de... Pouco suicida, é. Eles foram suicidas. Você ficou com uma piriguete, eles se deram mal. Se contar essa... Teve uma tragédia em que não havia só militantes num complexo de férias. Em um vilarejo, um dos complexos de férias da minha região, em Cargese, onde um grupo armado, em plena tarde, interveio para neutralizar todos os moradores do complexo. Era um negócio com 5 casas, tipo um hotel ou complexo de aluguel de verão. Eles neutralizaram cerca de 20 a 25 pessoas e as trancaram em um local mais afastado na praia. E eles armaram uma armadilha, armaram todo o condomínio com galões de explosivos, explosão prevista para as 20 horas, eu acho, e o comando foi embora. E as pessoas que estavam presas, os reféns, o proprietário conseguiu se libertar. E ele subiu de novo. E para desarmar os explosivos? Ele tentou desarmar os explosivos e aí ele mexeu no que não devia, né? Ele foi junto com a explosão? Então, e além disso, eu acho que eu nunca soube se era um dos... Porque entre os reféns que estavam com ele, havia policiais de folga que também tinham sido feitos reféns. Eu nunca soube se era um desses policiais ali, ou então um dos policiais que passavam na estrada em patrulha, que tinha sido parado, que tinha parado naquele momento, sabe? Mas o que eu sei é que o proprietário da casa começou a desarmar. O policial chegou para isso. Para dizer a ele para parar. Para dizer a ele para não tocar. Ele morreu com isso. Explodiu naquele momento. Os 2 foram mortos. Naquele momento, isso causou uma grande batida policial. Sim, aí deixou de ser engraçado. Antes, só explodíamos casas vazias. No dia seguinte... Éramos 150 detidos, né? Na manhã seguinte, às 6 horas, eu, como era fortemente suspeito de fazer... Parte desse grupo aí. Desse grupo. Claro, me pegaram. Eu e mais 150 pessoas. Mas, enfim, fiquei detido e fui liberado depois de 48 horas. Você ficou muito pressionado. Eles estavam muito em cima de você, como a gente disse, pegando no seu pé. Os policiais. Mas eles ficavam bem, insistindo. Se todo mundo soubesse que você fazia parte. De tanto fazer isso, era inevitável passar por isso. Mas como eles nos diziam, em outros lugares, nosso responsável pelo setor dizia, bom, a gente sabe que eles estão em cima da gente, não é segredo, a gente sabe. Cabe a nós sermos mais espertos do que eles. É sempre um jogo de gato e rato. A gente fazia nossas ações mesmo assim, dando um jeito de não ser vigiado naquela noite ou fazendo o que fosse preciso para não ser seguido, despistando, essas coisas. Percebemos que ali já era uma boa escola para o banditismo. Falaremos disso depois. Para mim era a melhor escola. Quando você neutraliza 20 ou 30 pessoas num comando e participa dessas ações, qual a diferença ao neutralizar numa agência bancária? Em vez de explodir o banco, você só pega o dinheiro. Neutralizar as pessoas é basicamente o mesmo. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você os rende, você os leva para um lugar seguro, você os imobiliza em um cômodo e então você esvazia os cofres. Era mais ou menos a mesma coisa. Digamos que foi uma boa escola. Entre 2 explosões ainda há um detalhe. Em algum momento eles te perseguem e você acaba na prisão. Fui militante do setor leste, depois trabalhei como lenhador. Quando a empresa fechou, fiquei em situação complicada. Desde então não assaltei mais, apenas algumas besteiras. Desde a época do Exército? Desde a época do Exército. Você tinha abandonado esse caminho do banditismo, pronto. Eu cometi algumas besteiras, mas passaram despercebidas, sabe? Você não largou isso, né? Eu estou precisando de dinheiro, me vejo nessa situação, o seguro-desemprego não quer pagar, um problema, outro problema, a empresa fecha. E aí eu assalto um grande supermercado em Ajaccio com um comparsa. Você pensa, vou voltar para o jogo, mas... Sei que a polícia me procura, mas despisto eles e faço o necessário às 9 da manhã. Eu sei que eles estão vigiando minha casa há meses. Por causa das suas atividades nacionalistas. Por causa das minhas atividades nacionalistas, eles me vigiam o tempo todo. Então sei e consigo despistá-los. Faço um truque no hospital de Ajaccio. Entro de um lado, saio do outro com outro carro escondido. Eles me perdem totalmente. Às 9 horas da manhã. E ao meio-dia acontece esse assalto. O diretor, é feito refém, levam ele de volta para o hipermercado dele, esvaziam o cofre e eles me encontram, tudo acontece direitinho, tranquilo. Amarram o cara no cofre lá no fundo e vão embora. Eles me acharam às 6 da noite, após eu sumir das 9 da manhã até esse horário. Disseram que eu era um canalha. Ele assaltou o supermercado. Pronto, deve ser ele. Então eles esperam 2 dias e me prendem. Eles me abordam às 7 da noite ao sair do apartamento, pulam em mim, mas sem arma, dinheiro ou testemunha. A vítima afirmou que não era eu. Eles estão convencidos.
Sofri perseguição do promotor, que era implacável com nacionalistas. Ao sair da detenção e ser levado ao juiz, deveria ser liberado, pois não havia arma, dinheiro ou testemunha. Esse promotor entrou gritando, começou a falar do FLNC e disse: coloca esse aí na prisão, você lembra do comando, tati, tatati, tatatata, vou te fazer pegar 20 anos e tudo mais. Eu pensava, mas que louco é esse? Eu pensava comigo mesmo. A juíza nem teve coragem de discutir. Ela me disse: bom, vou decretar sua prisão preventiva. A gente vê isso depois. Direto. Volto para a prisão, mas sei que vou sair. Até meu advogado, Antônio Solacal, estava lá. Sim, o advogado falecido que foi morto. Que morreu anos depois. Ele disse: Michel, você vai sair, não tem nada. Está vazio, você vai sair. Só que, depois de 4 ou 5 meses, eles fizeram uma batida em Ajaccio e em Sagone e Carajés. Prenderam pessoas da minha equipe e pessoas da região de Ajaccio. Eu que estava na prisão, eles vieram me buscar na prisão, porque entre essas pessoas, 2 ou 3 falaram. Que estavam delatando. Que delataram e me incriminaram. Lomerta, a lenda dos Lomertas. Lomerta, esqueceram naquele dia. Eles esqueceram Lomerta. Fui pego na minha prisão em Ajaccio, né, onde estava tranquilo, esperando ser solto no caso do assalto. Depois me transferiram para Beaumet, Bonnet e fiquei 2 dias em trânsito em Marsella. Depois para Paris, porque a jurisdição tinha sido criada em 86, a nova jurisdição, a 14ª seção antiterrorista. Aí chegamos ao terrorismo. Já que eles chamaram assim. É isso aí. Eles criaram essa jurisdição e todos os presos por atentados eram levados para Paris. Fizemos uma passagem curta de 2 ou 3 meses nas Baumettes. Aliás, isso nos permitiu participar da grande revolta das Baumettes, onde a prisão foi saqueada. Houve uma revolta que durou 24 horas na prisão. Militantes do FLNC apanharam quando a tropa de choque retomou o controle, mas para o movimento isso não foi aceito. Na semana seguinte houve um tiroteio na Córcega. Eles mataram um policial da tropa de choque reivindicando, dizendo: violência nas prisões. Aos nossos militantes presos, saibam que nunca serão maltratados na prisão. Eles reivindicaram o tiroteio contra o furgão dos gendarmes por causa daqueles que tinham apanhado, entende? Depois desses acontecimentos, levaram todos nós para Paris. Eu fui parar na Santé. Na Santé, a direção nos recebeu a todos. Parece que causamos medo, eles estavam juntos. Além disso... O que eu não sabia ao chegar na Santé era sobre o ocorrido, embora soubéssemos da reivindicação. Não sabíamos que todos os chefes e diretores de prisão haviam sido ameaçados diretamente em casa por cartas anônimas. Isso faz lembrar a revolta dos detentos naquela época. E então, assim que a gente chega na Santé, no dia seguinte, somos recebidos pela direção. Senhor, saiba que aqui nada vai lhe acontecer. Vamos cuidar bem do senhor. Não será exemplo nem passará por dificuldades. Fiquei assim por 14, 15 meses. Nesse período, tocaram às pressas meu processo do assalto ao supermercado, onde eu deveria ser inocentado. No fim, me deram 4 anos. Mas cometendo inúmeros erros nos mandados de prisão e afins. No final, o mandado de prisão era nulo. Você saiu. E eu fui liberado por engano depois de 15 meses. Então, ser liberado por engano não quer dizer que o caso desaparece. Você ainda precisa anular ela em algum momento. Então... Eu tinha o caso de atentado pelo qual eu tinha sido denunciado. Eu tinha feito assalto. Então, o que eu fiz? Eu voltei para Ajaccio. Peguei o avião direto no dia seguinte à minha saída. Voltei para Ajaccio e... Você se escondeu? Eu voltei a fugir imediatamente. As pessoas do meu meio me ajudaram, claro. Os primeiros foram eles. Então, a fuga na Córcega, vamos parar 2 minutos, porque isso também é um grande mito, isso é um grande... A fuga na Córcega, eu me apoiava como se fosse... A vantagem de uma fuga na Córcega é a solidariedade da sociedade civil. É isso, tínhamos muitos simpatizantes que nos hospedavam, até mesmo nossos amigos, mas além dos nossos amigos, né, simpatizantes que a gente nem conhecia, havia uma rede de casas de apoio de militantes da FLNC por toda a Córcega, pessoas que nos hospedavam. Houve gente que nos acolheu por algumas semanas só por solidariedade. Apenas por solidariedade, que não nos conheciam. Né? Até pessoas, às vezes, aconteceu de sermos hospedados por pessoas que tinham ideias contrárias. A solidariedade tornava o homem foragido sempre bem-vindo. Bom, eu, na minha fuga, assim que parti, é simples. Assim que pisei em Ajaccio, voltando de Paris, os policiais já estavam me esperando no aeroporto. Ficaram descontentes com minha saída, pois já tinham levado tempo para me prender antes. Eles ficaram insatisfeitos com minha saída. Havia um comitê no aeroporto que não me deixou, pois já suspeitavam que eu fugiria. Então, quando eu fugi, alguns dias depois, a gente armou um esquema para despistar a vigilância. Eu consegui despistá-los. Saí correndo de um semáforo em Ajaccio. Saí correndo e foi meu amigo, o Ivan, que me pegou em um carro um pouco mais adiante. Então, Ivan não é qualquer um, é o Ivan Colonna. Não. Ivan Colonna era meu amigo e, ao mesmo tempo, era um militante do setor de Sagone.
Sim, ele era da nossa terra porque era de Cargese, ele Cargese. De Cargese, Ivan. Então, ele era um militante do setor, era meu amigo, nos conhecíamos há anos, sempre tínhamos sido amigos. A gente percorreu algumas dezenas de quilômetros, ele me deixou provisoriamente em um esconderijo, na casa de outro amigo, outro militante do setor. Fiquei 3 semanas na casa dele. Depois de 3 semanas voltei, meu outro amigo me levou de volta para a casa do Ivan. Eles possuíam uma propriedade à beira-mar com 4 ou 5 casas que pertenciam à família dele. Lá fiquei 3, 4 meses, tempo suficiente para entrar em contato com a equipe dos procurados do FLNC, os Machiavelli. Melhor você dizer isso do que eu. Você diz os maquiavelianos. O que isso quer dizer? Ah, bem, os procurados? Os homens do Maquis, se é isso que você quer dizer. Pronto. Macha é o Maquis. Então, O que é esse grupo? era um grupo de militantes procurados. Aqui estão todos eles e em princípio, os militantes procurados se reuniam juntos. Formem um grupo, sim, como tem... Tinha alguns que eram procurados há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tinha alguns que tinham acabado de ser presos. No ano anterior eles tinham prendido 3. Teve um que morreu numa ação de comando. Eram quantos lá? Esse grupo de procurados lá, éramos 6. Havia um 7º, mas nunca o vi, nem se juntou a nós. Eles eram praticamente as estrelas do FLNC. Então essa era da equipe. Não eram as estrelas, mas como procurado, você podia interagir com todas as regiões. Sim, Vocês se deslocavam muito, sabe? Você era nômade, sim. Itinerante. a gente era bom. Você dava uma força ali. Uma força ali. A Balani, principalmente, a região da Balani cuidava muito da logística para os procurados, que eram responsáveis por organizar os esconderijos, o alojamento, era muito a Balani. Mas depois a gente descia para todas as regiões. Íamos para Bastia, Ajaccio, Propriane ou qualquer lugar e podíamos participar de ações com eles. Fiquei cerca de 1 ano na equipe dos procurados. E aí Mitterrand foi reeleito em 88 e em 89 ele decidiu anistiar todos os atos políticos no verão de 89. Então ele aprovou uma nova lei de anistia, que anistiava como a que ele fez em 80, e um que tinha anistiado os corsos Action Direct, os bascos, todos os presos políticos da França. Eles criaram uma lei para os corsos e, se não me engano, também para os canacos. Então, os militantes que eram procurados, restavam 3 em Bastia que estavam com a gente, 3 na Balani, aquele que nunca vimos, tinha se entregado. Então, alguns meses antes da anistia, ele se entregou. Eles voltaram para casa, todos os procurados. Eles foram anistiados. Eles só reapareceram em junho, exceto eu. Mitterrand me anistiou de tudo que era relacionado à política, né? As ações pelas quais eu era acusado, os comandos, todas essas coisas. Mas não o assalto, sim. O supermercado. Isso. Supermercado não me interessava. Então decidi continuar sozinho, foragido. Você fez o grupo dos? O grupo do procurado. Então, como eu estava sozinho, já que eu estava sozinho, e que para mim o movimento ele ia em direção à cisão, à separação, sabe? Eu decidi sair. Me demiti do movimento nacionalista e da frente e fui embora seguir meu caminho. Ainda assim, continuo foragido pelo assalto. Não vou me entregar, mesmo com 4 anos para cumprir. Não vou me entregar. Eles me pegam quando conseguirem. Sair do movimento para não misturar as coisas, entende? Quem veio depois? Quem veio depois, mas tudo bem. Dizem que o melhor líder entre o banditismo e o nacionalismo está no grande banditismo. Eu o deixei. Eu fui para Marsella. Eu já estava em Calvi com algumas pessoas que eram militantes que também deixaram o movimento. E essas pessoas, na região da Balani, havia gente que era militante e também bandido dos bons bandidos. E era misturado, sabe? Era um pouco misturado. Era um pouco misturado. Eles eram híbridos. Isso mesmo, era híbrido, como você disse. Então, depois de 1 ano e meio, eu me tornei muito amigo dessas pessoas. Quando eu fiquei foragido, foram eles que me ajudaram, pois saí das estruturas do movimento. Sim, dos FNC. Não pude mais me esconder nas casas de apoio do movimento. Fui embora, fiquei um tempo em Calvi com um dos militantes, ou melhor, um dos bandidos militantes. Um dos bandidos militantes? Foi morto, Jean-Pierre, um bom amigo meu. Morto em quê? Em confusões de... Bandidos? Em confusões de bandidos? Que estava em guerra há anos com algumas pessoas. Então ele foi morto por uma história antiga. Eu fui para Marsella, mas com eles montamos uma equipe para assaltar. Em Calvi há bandidos. O que é o banditismo na Córcega? Você poderia ter ficado lá, feito parte do meio corso, como dizem. Sim, tinham diferentes equipes, como a famosa Brise de Mer. Como era o cenário na época? Por que não ficaram na Córcega? Por que não quiseram participar dessas histórias? Nós já tínhamos uma pequena equipe formada na Córcega, porque éramos, sim. Tinha alguns que não eram militantes da FNC, hein? Sim, claro. Tinha alguns que eram amigos.
Eram amigos que, sabe, formaram a equipe de assaltantes comigo. Mas nós sempre quisemos permanecer independentes, não se juntar a outras equipes já existentes, sabe? Aquelas que mexiam com máquinas caça-níqueis. Sim. Porque o que os bandidos faziam na época? O que eles faziam? Extorsão, casas noturnas, essas coisas. É isso? Não queríamos isso, só assaltar e pegar dinheiro pra gente. Não ligávamos para caça-níqueis ou casas noturnas. Dava muita confusão ainda por cima. Confusão desnecessária, ninguém queria. Se não fui convidado para o casamento, não vou ao enterro. Então aí... Havia muitos golpes, aprender a viver na Córcega. Então é tudo muito bonito, enquanto só tinha eles, sabe, para estar numa grande equipe. Aí todo mundo mexe com caça-níqueis, você divide o dinheiro, faz negócios com eles, se eles dividem, ou outras coisas, ou as boates que eles dividem. No limite, você acaba virando soldado de uma grande equipe. Você vira ou faz tudo. Então, a gente, olha, não adianta nada. A gente nunca quis uma coisa dessas. O que a gente queria era assaltar, pegar nosso dinheiro e continuar independente. E foi isso que a gente fez. Eu fui para Marsella, me instalei em Marsella, os outros estavam na Córcega, tinha 2 na Balane, 2 em Ajaccio, além de outros que podiam se juntar a nós ou que já estavam foragidos. Convidados, isso que vinham? Não eram militantes nacionalistas, eram bandidos. Bandidos. Sim, começamos a assaltar em vários lugares da França. Então, é aí que você pensa, porque aí são escolhas de vida mesmo, né? Você acaba nacionalista, tem essa pena de 4 anos, você poderia ter pensado, bom, vou cumprir os 4 anos, vou fazer 2 ou 3. Não, eu não sou. E depois? Eu mudo de ideia, eu volto a ser lenhador, pastor, faço churrasco, faço cerveja, sabe? Para mim era contra a minha natureza e bater na porta da prisão. Eu não conseguia apertar a campainha e dizer, tenho 4 anos para cumprir, me prendam. Era impossível para mim. Você pensou... Mas você queria ser bandido? Porque você é bandido por padrão ou é só para não ir para cadeia? Eu já fazia isso um pouco. Sim, a gente entendeu bem que era isso, eu já fazia. Eu já fazia isso um pouco, sem ser... Mas a partir do momento em que realmente deixei o movimento, eu pensei, agora vai ser isso. Eu vou virar bandido. Sabe, é isso. Não é ser malandro. É ser o assaltante. Eu ia te dizer, ser o ladrão, eu vou ser o ladrão e o assaltante. É isso, eu vou assaltar. Eu vou assaltá-los. Eu ainda não queria me interessar por outra coisa, sabe? Máquinas, fábricas, eu não queria fazer isso. Você não queria necessariamente essas coisas de bandido, né? O submundo e tudo isso? Não o submundo tradicional que sempre mexe com besteiras. Não, isso eu não queria. Eu queria era assaltar. Assaltar, pegar dinheiro, só isso. Então... Como você começou a assaltar? Nós fizemos isso. E como estávamos em casa, eu não tinha muita experiência. Eu já tinha feito os 2 assaltos nas licenças do Exército e o assalto ao supermercado. Você tinha feito 2 assaltos em supermercado? Eu tinha feito mais 2 ou 3 além desses. Isso, mais 2 ou 3 outros, eu já tinha alguma experiência nisso também. E você também tinha a experiência com o FNC. Isso, então, porque a gente estava falando mais cedo sobre as armas, sobre isso... A experiência de controlar a multidão e o público. E de reféns e tudo mais, sabe? Nós nos reunimos em Marsella, dissemos, e aí, o que vamos fazer? Bom, vamos fazer isso, vamos agir como os postiches. Sim, explica um pouco. Na época existiam grandes equipes chamadas postiches. Então era isso. Mas o jeito deles de operar, já não era mais possível porque eles atacavam as salas fortes e os cofres particulares. Então eles, ao invés de simplesmente assaltar o banco, eles assaltavam, desciam até o cofre e arrombavam os cofres. Individuais, os cofres particulares. Isso era impossível. Tinha se tornado impossível porque todos os bancos estavam equipados com alarmes sísmicos. Sim, quando você entrava na sala forte. Você dava a martelada, o movimento. Pronto, isso trazia os policiais. Então isso era impossível. Então, a gente acabou indo para o assalto clássico, mas também pegando o dinheiro dos caixas eletrônicos. Sim, dizendo, cara, você vai pegar o dinheiro que está no caixa eletrônico para mim. Tínhamos que trabalhar igual aos postiches, usando peruca, pois não podíamos ficar de balaclava. Com a peruca, dava para ficar por 30 minutos ou 1 hora. As pessoas te veem com a voz que... Estavam atrás do vidro. Entrávamos disfarçados em 3 ou 4. Quem era designado entre nós, variando a cada vez, abordava o diretor ou o chefe do caixa. Dizíamos, vão acionar o temporizador do caixa eletrônico para mim. Dependendo do banco, era 20, 30 ou 45 minutos. Isso aí é o temporizador para abrir. Isso, para abrir. A gente acionava. Se eram 45 minutos, tínhamos que ficar lá os 45 minutos. Era puxado. Recebíamos as pessoas, fazíamos entrar, sentar e levar aos escritórios. Porque tem que explicar, você não pode fechar o banco por 45 minutos, então você faz as pessoas entrarem, deixa o banco aberto. Não, não. A gente fazia entrar. A gente tinha uma técnica, a gente preferia os bancos com eclusa, porque a eclusa impede as pessoas de saírem. Sim, sim. Uma vez que eles estão dentro. É difícil entrar, mas isso impede as pessoas de saírem, diferente de uma porta pneumática que abre facilmente. Se ele vê alguma coisa, sim. Se ele vê alguma coisa, ele sai correndo. Com eclusa não era possível, por isso preferíamos bancos com eclusa. Entrávamos um de cada vez ou em duplas para nos encontrar, quando já éramos 3. Sim. Porque quando vocês agiam, quantos eram ali nessa situação? Como faziam? Conforme a importância do banco, 2 a 4.
Então, um que fica na porta, Se entrássemos em dois, vai, me conta, é. se a gente entrasse, Não assalta o banco, não sei. Vai. eu te ensino. Talvez um dia, se esse programa falhar, Michel, mas se você ainda tiver uma velha touca ninja, Bom, a gente entrava, eu primeiro, aquele ali em segundo, esperava que meu cúmplice entrasse sem chamar atenção. A gente não chamava atenção porque usava perucas bonitas, óculos de grau falsos, colocava um pouco de algodão de dentista nas bochechas para deformar um pouco a voz. para mudar um pouco a voz. Sim, para ter outra fisionomia. Sim, para as câmeras. A gente fazia cicatrizes falsas, pintas falsas, essas coisas. Sim, dava trabalho, sim. Sempre bem vestidos, pois às vezes precisávamos parecer banqueiros, então preferíamos terno e gravata com sobretudo ao entrar. Como meu amigo já tinha entrado, eu só mostrava a arma. Na maioria das vezes eu nem chegava a apontar. Eu abria o caixa e observava. Entendeu? Ele dizia, sim, vou, beleza. Me acompanhava até o diretor, eu buscava o diretor na sala dele. Aciona aí para mim o caixa eletrônico, quanto tempo de espera? Ele me dizia 30 minutos, 20 minutos, 45 minutos, eu falava, beleza, vai lá, aciona. E enquanto isso, meu comparsa, ele impedia as pessoas de saírem, as pessoas que chegavam, ele recebia e ele ficava de olho nos caixas. E os clientes, ele controlava o ambiente. Ele controlava o ambiente. Enquanto isso, eu passava pelos caixas, pegava o diretor ou o chefe de caixa e ia à sala dos cofres, abria os cofres do banco. Os cofres do banco, é importante saber, eles sempre têm, eles chamam de cofres de dissuasão. Então, na verdade, eles colocam o dinheiro em 3 ou 4 cofres diferentes, mas abrem 1 ou 2, aqueles onde tem menos dinheiro. Depois, se você perguntava se tinha mais, eles diziam que não. Anos depois, desenvolvemos uma técnica para lidar com esse truque. A gente pegava o dinheiro dos cofres, dos caixas, subia até o caixa central ou ao guichê dos funcionários, fazia eles colocarem no computador e pedia para digitarem o saldo geral do banco. Então, A olho. a olho nu no saco, você via que tinha 20 paus, 20 conto. E se na tela aparecesse 50, isso queria dizer que faltavam 30, isso queria dizer que havia um cofre. Tinham aberto os cofres de dissuasão, mas não o cofre certo. Então ele dizia, opa, você tem que se lembrar do que ouviu, Você dizia, vamos descer de novo. vamos descer de novo e você vai me abrir o certo. Só descobrimos isso depois. Então, caixa, cofre, o temporizador, o atraso era acionado, a gente abria o caixa eletrônico, pegava as gavetas. Então tinha que dar um jeito de agir na véspera do fim de semana, porque você sabe que eles abastecem, se o banco fecha no fim de semana, você sabe que eles abastecem para o fim de semana. Os caixas eletrônicos, Então, Cada caixa eletrônico era abastecido com entre 40 e 60 mil francos antigos. Se tivesse 2 caixas, dava 100 ou 120, e se tivesse 4, era jackpot. ainda dava dinheiro, sabe, os bancos, porque ainda era lucrativo, não dá para negar. Foram os últimos anos em que ainda dava dinheiro. Até os anos 96 ainda dava dinheiro mais ou menos. Ainda tinha dinheiro em espécie nos bancos. Depois, todos os bancos viraram pontos de saque onde não tinha mais, onde você só tem não tem mais dinheiro em espécie, mesmo você sendo cliente do seu banco, você não consegue sacar. É preciso pedir dinheiro e afins. Mas naquela época, você vinha para depositar 1.000 euros, eles não pegam mais agora, né? Você não pode depositar. Eles te dão um cartão para colocar na máquina e assim por diante. Não tem mais. Sim, não tem mais caixa. É isso. Também não tem mais cofre, não tem mais. Então é isso. Até todos esses anos, os anos 90 era bom, sabe? Você tem. Então, todas essas técnicas aí, o que era? Eram seus amigos que eram mais experientes, que te ensinaram, Que te fortaleceram, soldado. Aprendi com eles na prática. né? Porque eles eram mais experientes. Ou não, um era bom. Antes de a gente agir junto, ele já tinha feito isso umas 50 vezes. Sim, tem um veterano de assalto a banco. Quando a gente agia junto, mais ou menos nessa época, em 89, 90, a gente ainda fez mais uns 50 assaltos em Paris. Ele fazia uns trabalhos, Paris Intramuros. Porque vocês fizeram assaltos primeiro em Marsella, depois vocês subiram para Paris. Não. Em Marsella, não. Em Marsella, nunca saí de Marsella. Não, vocês se reuniram em Marsella e depois partiram. A gente já tinha feito assaltos na Savoia e na Alta Savoia. A gente fazia as voltas pela França, sabe? E depois a gente foi para Paris, sabe? A gente foi para Paris porque Paris era mais fácil. Não precisava de carro nem de esconderijo. Não precisava de carro, você ia de metrô. De metrô era mais fácil. Em Paris, mudar de estação parecia trocar de cidade. Por isso escolhíamos os bancos pelas estações próximas, entendeu? Você saía do banco, andava 200 metros, virava uma esquina, entrava no metrô. Na primeira curva do corredor do metrô, tirava a peruca. Acabou. Pegava o metrô e descia uma estação depois. Era como se você tivesse mudado de cidade. Então a gente sempre fazia assim, não precisava de carro, não precisava de moto. Às vezes tínhamos esconderijos, mas geralmente ficávamos em residências hoteleiras, usando nomes falsos, pois era mais fácil. Uns documentos falsos. Então era tranquilo. E isso durou durante, sei lá, as 50 bancos que a gente fez, sabe? Até que sim. Então, obviamente, tem uma espécie de sentimento de impunidade e de facilidade. A facilidade, Isso aí, claro,
Como eles me explicaram algumas vezes, quero dizer, da primeira vez, os tiras da BRB. Quando nos pegaram, Disseram-me, Brigada de Repressão ao Banditismo, os que caçam assaltantes, a do 36 em Paris especialmente. quando nos prenderam, disseram: muito bonito, Michel, mas se tivesse feito só um, nunca te acharíamos. Mas com tudo isso que fazem, vocês contam com a sorte sempre. Nós só precisamos de sorte uma vez. Isso não é equilibrado. Estatisticamente, uma hora acontece porque ao fazer muitos golpes, como 50 ou 100, é natural que algum dê errado. Não porque os bandidos são ruins ou pegaram 20 anos de prisão. Então a gente tinha começado a gente fazia séries, sabe, do nosso banco. Íamos para Paris na quarta-feira, eu de Marsella, meus amigos da Córcega. Às vezes nos encontrávamos em Marsella e subíamos juntos de carro, trem ou eles vinham de avião. Centralizava tudo em Marsella, boxes, esconderijos, armas. Eu guardava tudo porque estava lá. A gente se encontrava, subia, chegava na quarta-feira, dava uma olhada em algumas agências e atacava na quinta. Fazia uma na quinta de manhã, uma na quinta à tarde, uma na sexta. Então, às vezes, fazíamos 3 ou até 4. Entendeu? Os estacanovistas. Quando havia problema e não dava para fazer, ficávamos até segunda-feira. Vocês tinham bancos preferidos ou o quê? Sim, mas a gente não fazia, a gente evitava a Société Générale. Por quê? Porque eles não eram proprietários dos caixas eletrônicos. Eles alugavam. Então não eram eles que abasteciam. Eram os transportadores de valores que passavam para abastecer. Então quando a gente chegava, nunca tinha as chaves. Sim, eles não podiam abrir. Nos cofres estava escrito: não temos a chave. Não adianta. Enquanto os outros tinham suas chaves, né, só precisávamos neutralizar todo mundo e acionar o temporizador. O butim médio, porque quando você sobe para 3, 4 pessoas ainda tem que ser um pouco lucrativo. Obviamente você faz 5, 6 em 3 dias, então claro. Mas o que é isso aí? Tem todos os... Havia vários tipos de butins conforme a situação, pois isso dependia muito da sorte. Né? Isso aconteceu, então às vezes aconteceu que um banco Société Générale, por exemplo, que a gente fez, bem, antes de saber que não dava para pegar nada lá dentro, a gente saiu com, sei lá, uns 5 paus. Aí, de tarde, a gente assaltou um Crédit Lyonnais, onde a gente pegou 60 milhões para compensar o prejuízo da manhã. Mas isso podia variar conforme a quantidade de caixas eletrônicos. E se os caixas eletrônicos estivessem cheios, então bem, se tivesse um caixa que você conseguia fazer, você sempre conseguia. Era no mínimo 30, 35 ou 20 mil no mínimo. Isso podia chegar com um caixa eletrônico até uns 50, mais ou menos, sem contar o dinheiro dos caixas e dos cofres do banco. Depois, com 4 caixas eletrônicos, você superava 1 milhão de francos. Nunca rolou tensão? Nunca rolou pânico? Como assim? Porque aqui dá a impressão de que vocês estão só indo ao mercado. Justamente tivemos a sorte de nunca realmente passar por momentos de nervosismo. Tivemos momentos de tensão e adrenalina, como esperar 45 minutos em um banco com 2 caixas eletrônicos. Então, a gente ativa os 2 temporizadores com 1 minuto de intervalo. E o problema é que, nesse dia, o chefe de caixa, depois de 45 minutos, você ainda recebe 20, 30 pessoas no banco. Após 45 minutos, ele abre o primeiro caixa eletrônico que está cheio. Ao tentar abrir o segundo, percebe que a chave do primeiro ficou na porta do cofre, ao fundo. Ela está presa por um anel de metal fechado, onde está a chave do segundo, e ele não consegue tirá-la. Ele entra em pânico, tenta entortar a chave sem sucesso. No final, a temporização passa para o segundo, isso faz com que... Vocês perderam uns 45 minutos. Não conseguimos abrir o segundo. Liguei para o diretor, porque foi o chefe de caixa que me colocou nessa situação, e fui correndo dizer que havia um problema. E o diretor entendeu o sistema na hora, porque o caixa estava em pânico, e ele tentava tirar a chave com a porta do cofre aberta. Não funciona. O objetivo era fechar, trancar e tirar a chave. Com a porta aberta, a chave não saía do cofre. O diretor fechou e, ao se virar, disse: não consigo abrir. Bom, talvez ele tenha feito passado a perna na gente, né? Porque eu sempre duvidei, sabe, desses temporizadores, se eles realmente existiam ou não. Ou então se aquilo era armação, ele fazia a gente esperar de propósito para ver se íamos embora ou não. Após pegarmos cerca de 25 pessoas em 45 minutos, eu e meus 2 amigos percebemos que o primeiro já estava cheio, o segundo também. Aí dissemos: o que a gente faz? Vamos tentar de novo, e tentamos uma segunda vez. 1h30 no banco. A gente ficou 1h30 no banco. No final das contas, vocês eram 200 no banco. Não eram 200, mas ainda entraram mais 30 pessoas. A gente já não sabia mais onde colocar as pessoas. Um monte de gente à noite. Mas olha, posso te dizer que de verdade a gente suava. Sério. Escorria, sabe, o negócio. Tanto da orelha para ver se isso... Quando saímos após 1h30, não estávamos tranquilos. Ficamos alertas, esperando qualquer coisa. Nunca se sabe se um alarme era silencioso. Tinha disparado? A gente não sabe. Isso você nunca sabe. Toda vez que a gente sai é uma surpresa.
Além da adrenalina, teve uma vez que chegaram os transportadores de valores, Tem um momento em que você sai. mas então eles não nos viram. A gente os encontrou no saguão, lá éramos só dois. Fiquei em cima enquanto meu amigo mexia nos cofres. Eu estava de costas para a janela, para a vidraça. Então você não os viu. Eu estava cuidando dos clientes e dos funcionários, das pessoas no saguão, mas eu não olhava para o vidro. E o carro forte estava estacionado na frente. E tinha um transportador de valores que tinha descido, ele estava ali na frente. Com a espingarda de repetição. Os dois entraram no saguão. Meu amigo voltou para a sala dos cofres, me olhou e fez um sinal. Virei e vi os dois transportadores de valores. E agora, estamos com o diretor. E os transportadores de valores, eles estão no saguão, né? Abrimos a porta para eles, dizendo, bom dia, senhor, pode entrar, como se fôssemos clientes. Íamos sair de novo com o diretor. Os caras que passaram na nossa frente estavam lá se agarrando. Não parecia transporte de valores, e sim de documentos. Sabe, uns papéis, Os dois entraram, talvez para buscar algo. Nunca soubemos. Eles entraram, trancamos o saguão novamente e tocamos a campainha para sair pela segunda porta, pois estávamos com o diretor. Bem, eu vou te dizer sim, a gente não viu. Porque o diretor tinha dito para vocês abrirem, né? Ele tinha falado para os funcionários dele. Não vacilem, não me façam a sacanagem de me deixar bloqueado lá dentro. Porque aí, A gente estava no SAS, havia um segurança de carro forte armado no banco e nós estávamos no SAS. Mas ainda por cima é quando está fechado lá dentro. Bom, eles ficaram com medo porque a gente estava com o diretor, então eles abriram para a rua. A gente saiu para a rua com o diretor, olhamos para o segurança do carro forte, ele estava bem ao lado com a espingarda, mas ele não olhava para ela, ele olhava para as pessoas na rua, sabe, que estavam chegando. Bom, dava medo de ver. A gente andou 10 metros para o lado, virou uma esquina, tinha um portão aberto. A gente entrou com o diretor, algemou ele no corrimão da escada e saiu de novo pela escada por acaso. A gente tinha feito isso de carro, porque não tinha encontrado uma estação de metrô perto o suficiente desse banco. Então a gente voltou. Bem, esses foram os dois únicos momentos tensos desse período, dos anos 89 e 90. depois da prisão, Depois, bom, um dia cometi o erro da minha vida, um assalto em Marsella, assaltei o Museu da Vieille Charité para roubar 3 Picassos, isso não é certo. As obras de arte, isso não é certo, não, mas o golpe já estava acertado e ainda por cima eu tinha um cliente. Foi sob encomenda, entende? Sim, claro, com certeza. É um vândalo, vamos falar a verdade. Quero dizer, os roubos de vândalos geralmente não servem para nada. Eu já tinha conseguido o catálogo antes, dei esse catálogo ao cliente em potencial, ele escolheu esses 3 e disse, fico com esses. Dis-moi, je pensais trop là. esses 3. Fusion Deco, é isso. Então a gente fez o golpe simples, né? Procurei por alguns dias como fazer, pois durante a exposição era impossível devido à vigilância, mas na desmontagem era possível. E eu tinha, como eu tinha, uma ajudinha de dentro, para entrar pela porta de emergência da reserva técnica. Nesse dia, a gente entrou por ali às 7 horas da manhã, enquanto eles desmontavam a exposição. Entrei na reserva técnica com meu cúmplice que me seguia. Eu apontei a arma para o cara que estava colocando os quadros nas caixas acolchoadas, sabe? Eu tinha o número da caixa correspondente. Qu'est-ce qui correspondait? Moi, je l'ai braqué, je l'ai attaché. Apontei a arma, amarrei ele, meu amigo procurou e pegamos a caixa. Quando vimos o tamanho da caixa, para 3 quadros, ela pesava 100 quilos e era acolchoada. É enorme. Ela não cabia no carro. A gente foi obrigado, a gente não tinha planejado um carro grande o suficiente. Lá não foi, a gente abriu, quero dizer. Era o Folklore em Marsella. A gente abriu o porta-malas, colocou a caixa atravessada e ela ficou passando assim para fora, amarrada com uma cinta. Um fiozinho e um paninho. Atravessamos Marsella inteira assim às 7h30 da manhã, até o esconderijo, em uma garagem. Claro, o alarme só tocou 1 hora depois, sabe? A gente já tinha voltado. E o artigo do jornal, assalto espetacular no Museu da Vieille Charité. 3 Picassos inestimáveis somem, 2 homens de aparência cigana. Não sei por que eles falaram sobre isso. Além disso, 3 Picassos. Mas no artigo estava, 6 quadros sumiram, pegamos 3. Os outros 3 não fomos nós, foi o segurança que fugiu com eles. Então, né, o comprador em potencial, quando viu o tamanho do caso, ele desistiu. Vocês vão cuidar dos quadros. Ele disse, eu achava que era só um arrombamento, um simples roubo assim, mas agora é um assalto à mão armada. Isso não muda muita coisa, digamos. Eu não pego eles, ele me disse. Eu disse, bom, então se você não pega, a gente fica com eles. E a gente guardou eles em um esconderijo. E 4 ou 5 meses depois, apareceu uma oportunidade, eu tentei passar eles para frente. Me apresentaram um intermediário que dedurou para a polícia e nos apresentou seu comprador, um policial da BRB da seção de obras de arte. Até logo. Então, nesse dia, eu cheguei de mãos vazias, claro. Conversamos, negociamos os quadros, mas eles não me identificaram porque eu era procurado com um nome falso. Eu estava usando um nome falso. Eles levaram alguns dias para me localizar. Depois de 3 semanas, eles deduziram quem eu era. Disseram, esse cara tem um estilo de vida fora do comum, deve ser. Sabemos que ele é corso. Isso cheira a bandido.
Ele disse, deve ser um assaltante foragido. 3 semanas depois, após um mês dos assaltos a bancos em Paris, voltamos para outra rodada. E aí toda a BRI nos seguiu até Paris. Eles permitiram que fizéssemos o primeiro. Fizemos 3 e o quarto seria no dia seguinte. Um chegava à 1 da tarde. Fizemos 3 de manhã e ainda pegamos uns 30 paus rápido. Depois fomos comer numa brasserie perto da Porte d'Italie. Nesse momento, enquanto íamos comer, a BRI realizou a prisão, cercando a gente por todos os lados. Nem tivemos tempo de comer. A gente só tinha feito o pedido. Foi ali, na hora da prisão, que percebi que tinha alguma coisa errada, porque eu estava usando um nome falso, um primeiro nome falso. Todo mundo me chamava de Paulo. Há 2 anos, desde que eu estava foragido, todo mundo me chamava de Paulo. Tinha um policial. Quando imobilizaram nós 3, algemados após invadirem tudo, um deles perguntou, mas quem? Quem é? Paulo, isso me chamou a atenção e pensei, por que ele está perguntando isso para ele? Eu tinha certeza que de manhã, porque no começo acho que cometemos um erro de manhã, que fomos seguidos por Paulo. Você não acha que é? Eu não acho que poderia ser um... Um policial aponta para mim e fala, é ele, Paulo. Diz, levamos os outros 2, esse fica. Ai, isso é estranho. Ele me diz, bom, Paulo, você sabe para onde a gente vai? Eu disse não. Ela diz para o esconderijo. Pergunto, que esconderijo? Eu vim direto para a ação. O cara em Ajaccio fala, agora mesmo estão vasculhando sua casa em Marsella. Ele me diz, agora né, a gente vai para o esconderijo, na rua de trás ali. Eu disse, poxa, tinha tudo no esconderijo. Tinha o dinheiro do banco. Tinha até as fitas de vídeo que a gente pegou do banco. Tínhamos armas, disfarces, tudo. Fomos para o esconderijo, acharam tudo. Na central revistaram de novo, depois passaram a gente pela BRI, que faz as prisões, e depois para a BRB. Depois te mandam para o serviço de investigação, né? Eu tô com 5 policiais na sala da BRB, no 36, no Quai des Orfèvres lá. E aí 2 policiais, 2 caras entram na sala, ele fala, vocês podem deixar a gente sozinho com ele? Eu pensei, putz, esses desgraçados querem me arrebentar sem testemunha, tá ligado? Eu pergunto, que história é essa? E noto que o policial nunca usa meu nome falso, pois nunca me identificaram de verdade. Ele diz, Ana Paulo, sem máquina de escrever ou depoimento, queremos negociar. Eu respondo, negociar o quê? Fui pego em flagrante. Ele, isso não importa pra gente. Ele me pergunta, Picasso, te diz alguma coisa? E eu respondo, né? Sim, é um pintor. Ele fala, espera, vamos te explicar. Ele veio com uma pasta de fotos, encontros marcados. Tudo acabou, todas as coisas, eles estão aqui. Ele me disse, não, bom, não, eu disse que neguei. Mantive minha versão até o fim, disse, ele respondeu, você é o vendedor, assaltou o museu. Não fiz nada disso, não assaltei nada, não fui eu, estão enganados. Um erro judiciário. Depois de 2 horas de conversa fiada assim, eles disseram, bom, você não quer nos dizer nada, vamos te passar para nossos colegas, voltaremos para te ver mais tarde. Me transferiram para o setor que investigava os assaltantes que nos perseguiam há 2 anos desde nossos assaltos em Paris. Então a gente não disse uma palavra. A gente foi pego em flagrante, flagrante delito, fomos pegos em flagrante. Flagrante delito, fomos pegos em flagrante. Dissemos, beleza, fomos nós, vamos nos explicar diante do juiz, o resto não temos nada a ver com isso. Foram 3 anos de investigação. Durante 6 meses, policiais da seção de obras de arte vinham toda semana negociar os quadros. Sempre neguei envolvimento e disse que não sabia de nada. Isso! Depois de 2 anos de cadeia, eu fiz os quadros saírem por meio de amigos. E esses aí, eles foram pegos de novo porque caíram de novo nas mãos de um informante. Droga, você tem razão. Eles foram pegos, mas só pessoas desconhecidas. Meus amigos repassaram para outros que também repassaram. No fim, ficou com um cara que fez acordo com o seguro para receber a recompensa. Eles recuperaram com um cara desconhecido. Ele mostrou minha foto, mas o homem disse, não conheço ele. Eu peguei 3 anos por receptação. Depois eles desistiram do caso e não se importavam. Nem queriam que eu pagasse, só queriam saber da restituição. Ela disse, você faz a gente colocar eles no porta-malas. E você faz isso pra gente, entendeu? Vai, a gente não liga. Com a gente você nunca vai pagar por isso, a gente não liga. Queremos as pinturas porque são do Estado. Além disso, é patrimônio cultural mundial. Após a recuperação deles, ficaram felizes. Passei 3 anos em prisão preventiva na prisão de La Santé. Segundo o relatório policial, fomos acusados de cerca de 45 assaltos a banco. Após 3 anos, restaram 6 para nós. A gente tinha diminuído. Arquivamentos. A gente ficou com 6, eles mandaram a gente de volta para o tribunal do júri por 6 assaltos. Eu peguei 8 anos. Eu fui o que pegou a pena mais pesada. Mais os 4 de antes. Não. Unificado. Na época era a lei antiga, de 93. Sim, era unificada automaticamente com a maior. 2 penas correcionais e uma do júri foram unificadas automaticamente. Meu amigo atrás pegou 6 anos, 4 anos e 2 absolvições. Você pode sentir bem, digamos que isso não era lá muito moral. Eu saí 1 ano depois do julgamento, praticamente, nem isso. Uns 15 meses depois do julgamento, fui colocado em liberdade, fim da pena. E nem foi condicional, condenação. Sem condicional, nada disso. Só um pequeno ajuste de 2 meses de semi-liberdade que conta como se fosse pena fechada, sabe? Em Burgu, ainda por cima. Prisão de Bordeaux?
com uma semi, eu nunca vi a prisão. Eu tinha uma semi-liberdade onde eu entrava das 9 da manhã às 18 horas, uma vez a cada 15 dias. Então depois vem a ladainha. Depois de um ano você sai. Eu saio depois de... eu fiquei 15 meses fora. Mais 15 meses eu não fiquei parado, hein? Então é simples, vou te dizer. Eu saí de lá, assinei os papéis de soltura em 17 de dezembro de 94. 2 semanas depois fui à Holanda assaltar um banco com o plano Tio Dob, mesmo com o helicóptero nos perseguindo. Mas você não pensou porque é sempre isso que pensamos. Fez 5 anos de banco, saiu ileso e ainda pegou uma pena. Tudo bem, leve, vamos dizer, branda. Você não pensa, agora você está no assalto com essa idade, eu tenho 35 anos. 35, isso, 34. 34 anos, você é de 60. Você não pensou, tipo, bom, talvez você não tenha forçado demais a barra. Ele tem 34. Durante os 4 anos em que trabalhei, passei 4 anos e meio na cadeia. Vamos vender sorvetes em Porto Vecchio. 4 anos e meio sem ações para reinserção na cadeia. Nada. Além disso, me fizeram passar para o regime DPS. Proibido de trabalhar, proibido de tudo. Especialmente vigiado. Com todas as proibições possíveis. Donc, você não tem reinserção. Nos 3 anos, eu só fiz um curso de informática de 3 semanas. E quando faz esse curso na prisão, ele já está obsoleto há 20 anos. Quando você sai. Já o computador? Ele não é mais vendido desde... já faz 20 anos que ele não é mais vendido, o computador. Você não tem reinserção. Durante toda a pena, só pensava em reincidir. E além disso, você faz contatos. Vou te dizer, é a escola do crime. Eu faço contatos. E foi aí que conheci vários caras legais, sabe, com quem me associei. Para quando eu saísse. Quando eu saí, assim que eu saí. Sim, eles também tinham saído, quer dizer, vamos voltar. Era um aluno mesmo que já estava foragido já, que tinha saído antes de mim, que sabia se esconder. Eles estavam foragidos e já eram procurados. Quando cheguei, ele já estava foragido. Vi o caso dele na TV 6 meses antes de sair e pensei, nunca mais vou encontrar, ainda mais com essa fuga ainda quente. Ele está na mira, ele vai sumir, mas no fim das contas eu o encontrei no mês em que saí. A gente tinha um código de contato. Nesse tempo, antes de reencontrá-lo, um camarada meu queria voltar para o assalto assim que eu saísse. Então nós dois voltamos para a Holanda. Não deu certo, hein? E foi aí. Fui identificado depois. Voltamos para Bruxelas. Dissemos, estamos ferrados, sem logística, carro ou nada. Melhor ir direto à prisão desta vez. Então a gente acabou indo para Paris. Eu voltei pro clássico. O clássico. O clássico. Mas enfim, a gente chegou em Paris. Eu tinha acabado de sair da prisão. Ele também tinha saído da prisão. A gente não tinha mais nada. A gente precisava recomeçar. Do zero. Então, a gente assaltou 2 bancos em seguida. Não pegamos uma fortuna, mas cada um ficou com 20 paus. Foi bom. Isso permite se restabelecer de se reorganizar um pouco. Sabe? E se reequipar para tudo. E aí eu reencontrei meu camarada que estava foragido. Nos vimos de novo e já agimos juntos. Ele estava sendo procurado com buscas intensas. Sua foto estava em todas as delegacias da França. Não era bom. Ele tinha assaltos na Alemanha, um sequestro de um agente da alfândega na estrada. Inimigo público, hein? Quando o prenderam, aliás, o comunicado da BRB foi: no ano passado, em 94, tivemos François Besse. Este ano tivemos Thierry Chabib. Esse foi o anúncio da BRB nos jornais. Aí não foi bom, Ficamos juntos por 4 ou 5 meses e fizemos ótimos negócios nesse período. Assalto a barras de ouro e outras coisas, né, sabe? Vocês guardaram um pouco. A gente estava bem, e aí ele parou porque estava realmente, a fuga dele foi muito tensa. Eles investigaram possíveis cúmplices e levaram 1 ano para me encontrar. Ele estava preso. Voltei a me equipar com os outros corsos. Eles voltaram comigo. Eles tinham acabado de sair da prisão de Haute-Savoie. A gente logo voltou a fazer golpes juntos, atacamos na Bretanha, na Saboia. Na Saboia? A gente assaltou em todo lugar. Era o fim dos assaltos, pronto. E aconteceu uma coisa estranha. É que a gente se deu conta de que, então eles conseguiram nos rastrear, me rastrear. E isso foi em 95, na época em que o governo negociava com o FLNC, né? E por causa do meu passado, quando eles me identificaram, eles não quiseram me prender. Eles deixaram a gente agir. Eles estavam atrás da gente desde outubro de 95 e só nos prenderam em março de 96. Eles acharam que vocês estavam roubando para os FNC, que vocês faziam assaltos para os FNC. É isso? Havia negociações. Na época, na coletiva do Tralon, estavam presentes 500 militantes encapuzados negociando com Debré e com você.
E eles, Eles estão atrasados e não ferraram a negociação. os policiais da BR lá, eles dizem, se a gente prender nosso militante do FLNC e tudo mais, eles inventaram uma coisa na cabeça deles, né? Sendo que era mentira, né? Assaltar lixeiras. Eu já tinha saído do movimento há muito tempo e tudo mais. Mas não prenderam a gente e deixaram fazer. Imagina se isso tivesse saído do controle. Sim. Se tivesse acontecido algum problema, sim. Se ocorrer um problema, os policiais ficam aguardando lá fora com outra equipe. Tiroteio, você se aproximando. Tiroteio, mortos, essas coisas. E eles que sabiam de tudo desde o começo. É arriscado aqui, sim. Eles tentaram assaltar os bancos em outubro, em novembro, em dezembro. Em janeiro, bom, depois a gente foi para outros casos que a gente tinha, que não foram feitos, mas em que eles já estavam atrás da gente. Mas aí no limite, a partir do momento em que depois de 3, 4 meses, eles perceberam que quando eu fazia os assaltos, era para mim e não para a federação. Eles disseram, na próxima a gente pega eles. Mas as duas seguintes, janeiro e fevereiro, foram só reconhecimentos que não deram em nada. Em outros casos, um assalto a trem, assalto a um centro forte, não deu em nada. Então eles disseram, não vamos prendê-los por associação criminosa, vamos esperar pegar em flagrante mesmo. É que eles façam mais uma e aí a gente pega. Em março de 96, com mais 2, azar deles, pois era a primeira vez que assaltavam comigo. Enquanto eu... Já estava queimado com outros amigos, mas não com eles. É o primeiro assalto deles e já nos pegam em flagrante. E aí, bom, eu volto para a cadeia, mas dessa vez eu acabo me enrolando, fico com juízes de toda a França, por casos que caíam para mim de todo lado, acabo tendo que enfrentar 5 tribunais do júri. No final, depois de 3, 4 anos, acabo acumulando tribunais do júri na Bretanha, na Savoia, em Estrasburgo, em Digne. Passei pela França e pelos tribunais do júri. Nenhum juiz queria abrir mão do caso e acumulei penas devido às mudanças nas leis, o que já não havia mais unificação de penas. E eu acabei com, no final, depois de 5 tribunais do júri e um tribunal correcional, eu acabei com 52 anos. Eu entrei em 96, minha data de saída era 2048. É difícil de sentir isso, né? Hein? Achei que pegaria 30 anos direto, pois era reincidente. No fim, no último tribunal do júri, demos uma cartada monumental em Estrasburgo. Eles juntaram tudo. O julgamento por assaltos na Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Estrasburgo durou 15 dias. 15 dias de tribunal do júri, de manhã e à tarde. E no final da primeira semana, a gente sentiu que os jurados estavam começando a ficar um pouco do nosso lado. Eles estavam mais compassivos, sabe? Dava para sentir. Que tinha alguma coisa. Uma simpatia, sem violência. É bom lembrar que nunca houve violência nos nossos assaltos. Então os jurados pensaram, sabe? E aí a gente falou, nós mesmos, a gente conversou entre a gente, nós 3. Tentamos pedir a unificação das penas no tribunal. Pode dar certo ou errado. Se a gente esperar e não pedir, vai pegar 30 anos na Câmara de Acusação. Se pedirmos e recusarem, ficamos presos por 20 ou 30 anos. Se aceitarem, só ganhamos. Talvez concedam parcialmente. Aí nós estamos com a pena total. Durante o dia, 52 anos para 12 caramba. Ganhou na loteria, hein? Deve ter dormido bem. Senti como se anunciassem minha libertação. Levantei as mãos. Eu imagino. Então aí a gente abandonou toda a ideia de fuga, porque todos nós só pensávamos em fugir, na verdade, com penas acumuladas, sim. Com 52 anos você diz, bom... Você só pensa nisso. Mesmo com 30 anos, você só pensa nisso. A gente disse que está bom, vamos esperar sair, né? Faltam 3 anos pra gente. E o que aconteceu foi o julgamento, o último julgamento em 2000, eu saí em 2003. Então você sai em 2003? Eu saio em agosto de 2003. Em agosto de 2003, um dos meus amigos, André, Bem, que a gente tem... que conhecemos e que hoje já faleceu, em 2024. Que foi morto no verão passado, né? Na época, se estamos em 2000, em 2004, em 2003, André me apresenta Charlotte Fiocon. Laurent Fiegoni, apelidado de Charlot. Vamos ler aquele que nos apresentou há 20 anos. Foi ele quem nos apresentou, nós dois há 20 anos, isso mesmo. Charlot, ele estava voltando da prisão nos Estados Unidos, onde acabou de cumprir mais 15 anos depois de ter passado 14 ou 15 anos foragido na selva. Então, faço um pequeno parêntese. Então, Laurent Fiegoni, apelidado de Charlot, tinha sido condenado no famoso caso da Conexão Francesa. Ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele fugiu do presídio de Nova York e acabou na Colômbia. Ele tinha fugido várias vezes e tinha se tornado... Ele fugiu 2 vezes da Colômbia. Ele se tornou químico do cartel de Medellín e de Pablo Escobar. Isso mesmo, basicamente, de Pablo Escobar. Ele era o chefe dos laboratórios do cartel de Pablo Escobar, então ele teve uma trajetória... Acho que ele foi recapturado após 14 anos. Com um tempo de fuga na selva colombiana, Brasil. Bolívia. Ele cumpriu 25 anos de pena nos Estados Unidos pela Conexão Francesa. Depois foi
Caprichos do tempo, né? O que quiser. No presídio de segurança máxima de Terra e Terror em Indiana, e ele retorna a Córcega em 2000. Ele volta a Córcega e conhece André. Ainda estou preso, mas ao sair em 2003, André me apresenta a ele. Eles são grandes amigos e também fico amigo de Charlot. Então nós três decidimos nos associar com um quarto que também me foi apresentado. Bob. Que talvez um dia conte essa história. E decidimos montar um negócio de cigarros, de contêineres de cigarros que são desviados, que saem da fábrica e são desviados do seu destino final, Dubai ou algo assim, e são revendidos no mercado negro. Vocês é para a Inglaterra? Ou para a Inglaterra, ou até para Marsella, para vários lugares, sabe? Mas enfim, é contrabando. É contrabando. Sim, é. Não é permitido De ganhar muito dinheiro, mas é bem mais tranquilo do que fazer assaltos. É só contrabando. Montamos todo o sistema de empresas fictícias e de importação e exportação. Fazemos tudo isso. Como temos Charlot entre nós e ele está na mira da polícia antidrogas, é conhecido mundialmente. Ele é visado demais. O Departamento de Entorpecentes dizia que ele tinha a maior lista de contatos da América do Sul. Então todos o procuravam. Perguntar, você não tem um esquema com os índios para conseguir mercadoria? Então, estamos nós quatro e automaticamente com o Charlot, todos os policiais estão em cima da gente, até mesmo por causa do negócio de cigarros. Mas eles, os policiais, acham que o negócio de cigarros é furada. Eles dizem, isso é só uma fachada e, na verdade, eles vão mesmo fazer tráfico de cocaína nos contêineres. E a gente teve um azar monumental porque um dos nossos fornecedores de cigarros, ele invadiu uma empresa de importação e exportação que a gente criou e encheu um container com 323 quilos de cocaína. Que obviamente vão atribuir para vocês, que foram apreendidos no Porto de Nice. Que chegam em Marsella e são apreendidos, depois transportados até Nice por caminhão, sob vigilância do Departamento de Entorpecentes e Drogas. Sim, você segue o esquema para ver quem recupera isso. A gente não tem nada a ver com essa história do container, só que o container passou por uma empresa nossa. Então, Charlot, você, Charlot, eu. Charlotte, o passado dele, e eu, o meu. Mas eu também tenho André e Bob. Bob, eles também têm um passado mais relevante. Bem, Bob, vamos falar de 66 milhões de euros de multa alfandegária por 900 toneladas de Marlboro no Porto de Marsella. Então, ele também tinha um passado, Bob. Todos temos um pequeno histórico. Que é... adorado pelas pessoas. Detestado pelos serviços de polícia e pela justiça, obviamente. Na verdade, esse caminhão, com essa carga que chega, o container, ele é transportado para Nice. Em Nice, alguns caras chegam, abrem o container, usam uma van, carregam e os ingleses são pegos em flagrante. Não sabemos quem são. Eles pulam em cima deles, estão com 323 quilos em fardos nas mãos. Estão transferindo para o caminhão deles, eles são presos. E na mesma noite eles prendem a gente também. Eu em Marsella, Charlot e André na Córcega, Bob não sei se estava em Cannes ou Paris. Não sei, eles nos prendem e dizem que somos mandantes. E a gente vai para a cadeia. A gente vai para a cadeia e espera. 3 ou 4 meses depois, os ingleses saem, pegos em flagrante com sacos de coca. Eles saem. Eles saem, mas nós ficamos presos por 2 anos. Enfim, você largou essa vida, né? Sosseguei. Agora, hoje sim, totalmente sossegado há 7 anos. Embora nesse meio tempo, alguns anos atrás, faz 10, já faz mais de 15 anos disso. Um último caso caiu em cima de mim depois que a gente saiu com Charlot daquela encrenca, 2 ou 3 anos depois. Andamos juntos, conhecemos pessoas que nunca deveríamos ter conhecido, que bagunçaram nossa vida num tráfico de cocaína com a Espanha. E aí eu peguei mais 6 anos de prisão e André 4. Eles ainda pegaram mais 4 anos à toa, num julgamento absurdo diante do Guirs de Marsella. Nos colocaram como mandantes de uma suposta transação ocorrida em Madrid. Sem sentido, eles nunca tiveram nem um grama de droga. Houve uma transação em Madrid que deu errado entre ingleses e colombianos, mas nunca identificaram nenhum deles. Só tem vocês. E nós fomos implicados por escutas de outras pessoas, pessoas que nos denunciaram. O que me permite voltar a rever esses últimos 6 anos de prisão é que isso te permitiu escrever alguns livros. Nós colocamos isso nos seus livros, Michel. Na minha última prisão, comecei a escrever. Eu disse, por que não eu? Vou tentar. Tenho amigos que escreveram como Charlot. Nós escrevemos um livro juntos com Charlot. Eu escrevi um livro com Charlot. Eu tinha outros amigos que escreveram romances, outros que escreveram biografias. Eu disse, quis ver se eu também conseguia escrever um. Então, eu escrevi o primeiro, Nação, do FLNC ao Grande Bundicismo. Bom, esse não era o meu título no começo, foi escolhido pela editora. Falamos sobre isso quando você estava preso, sim. Eu tinha te falado sobre isso quando eu estava preso. E bom, o livro agradou, aparentemente. Você emendou outro sobre a prisão.
Eu emendei com um segundo sobre o percurso na prisão e os julgamentos, que também agradou. E então, este ano, em 2025, quer dizer 2024, já que escrevi em 2024, eu quis tentar escrever um romance. Você lançou na Córcega, na Editor de Livros. E aí está, em uma editora corsa do Corsino, um romance que tem corsos como personagens. Da máfia. Da máfia siciliana, né? Um pouco, mas é um romance puro. Um romance puro, claro, inspirado em alguns fatos reais que realmente aconteceram. Sim, Além disso, tenho certa experiência nesse meio. é isso. E bom, a gente fala sobre coisas que conhece, é melhor. É isso, vou te dizer. Então agora, com esses 3 livros, me reinventei em algo totalmente diferente. Michel, vou usar meus óculos para isso. A solidariedade corsa é só discurso ou real? Solidariedade corsa na prisão. Fora, em todo lugar. Na prisão e no mundo, sim, exceto na Córcega. É assim que o corso age em relação a quem é de fora. Eles são unidos. É isso. E na Córcega, Nos destruímos, mas em outros lugares somos unidos, independente do lado. vocês se unem contra os 3 muros. E na prisão, ainda mais do que em qualquer outro lugar. Bom, na mitologia dos bandidos existe o bandido boa pinta, sabe? Como eles chamam isso. Os policiais dizem, é um cara bonito, é um bonito sujo, é meio que o bandido de cinema, sabe? Em uma geração passada, sim, isso existia. Na nossa época, sim. Posso falar da minha época, tenho 65 anos e tinha 30 naquela época. Sim, então. Até os policiais nos chamavam de caras boa pinta e ao prender diziam, vocês são boa pinta, por isso não batemos em vocês. Sim, vocês formam uma equipe, Sim, é isso, vocês são os boa pinta, vocês são, uns malandros que se cuidam. Vocês são bem apresentados. me assaltam, mas tudo bem, são bem apresentados. Ah, a violência corsa impregnada na história desta ilha. O que é a violência? Mais violência na Córcega do que em um? É verdade? Sim, comprovado. Então, Não adianta negar, são as estatísticas que comprovam. Somos a região com mais acertos de contas, a mais criminosa, isso é comprovado. Agora, como ele disse, não é, como ele disse, endêmico. É, como disse o ministro. Mas tem um efeito, sabe? Tem um efeito de caixa de ressonância. Ou seja, é pequeno o negócio, não é explosivo também, e as equipes. Tem o culto, né? O culto da vingança, o culto das armas, é muita coisa. É muita coisa, mas agora diminuiu um pouco. Não, mas tem depois. Falam que há mais acertos de contas na Córcega do que em outros lugares. Na verdade, isso sempre existiu na Córcega. Isso sempre existiu. Nos anos 1900, por volta de 1920, havia cerca de 700 ou 800 mortes anuais por arma de fogo na Córcega. Hoje, são no máximo 25 ou 30. Então pode-se dizer, de certa forma, que isso diminuiu, Eles melhoraram. mas ainda é mais alto do que em outros lugares. Sim, mas não vamos voltar ao assunto nem dar aulas. A justiça não alcançava as montanhas na Córcega até o século XIX ou XX, então era preciso resolver os problemas entre si. Pois é, mas era outra época. Agora, É outra coisa. A vendetta como prática ainda comum? Não. não. A vendetta acabou. Quando você vê agora alguns que morrem em acertos de contas inexplicáveis na idade da aposentadoria, Tem alguns que vimos recentemente. alguns vimos recentemente. Você pode se perguntar, são rancores antigos? Será? Será que não são coisas antigas que ficaram? Será que não são vinganças que vêm de 20 ou 30 anos atrás com os filhos e os descendentes? A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe. Ou então são pessoas que esconderam bem o jogo, que sempre continuaram em atividade. Enquanto que sim, a gente não viu, a gente não percebeu. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas olha, o culto da vingança à moda antiga acabou. Isso já terminou faz muito tempo. Controle da ilha pela máfia. Hoje em dia, ouvimos muito o termo máfia corsa. Então, para mim, totalmente errado na Córcega, existem grupos. Existe crime organizado, existem gangues que tiveram sucesso nos seus assaltos, no seu tráfico. Existem gangues que ganharam muito dinheiro. Então, eles reinvestem e investem na sociedade civil. A economia legal? Na economia, isso é normal. Sempre foi assim. Você lava dinheiro investindo em atividades legais. Não precisa esperar até hoje para fazer isso. Mas para mim não existe máfia no sentido próprio como na Itália. Não existe máfia siciliana que é compartimentada. Vamos explicar o princípio. A máfia funciona como uma estrutura piramidal. Se tiram o CEO, outro assume, como na Renault. Por isso prendem chefes há 50 anos, mas sempre há substitutos. Pronto. Não existe máfia no sentido próprio da palavra máfia, como na Itália. Existe parasitismo econômico, existe banditismo. Criminalidade organizada. Há incoerências entre política e banditismo, inclusive nos mercados financeiros e contratos públicos. Existem atividades mafiosas? Há atividades mafiosas, mas não há máfia, apenas equipes. Sim, de bandidos. Criminosos organizados é isso que se associam conforme o tempo entre equipes.
Às vezes você vê uma equipe com outra. Não sei por que depois eles estão com outra. Sim, é bastante instável e volátil. É isso, é bastante instável e volátil, mas é tudo o que existe. Não há máfia, não existe uma máfia de verdade. Você, nacionalista, sempre martirizava os pisoutes de férias, como mostram seus livros, As Pomadas. Humanidade. O que são os tomates vermelhos, como chamávamos, as pomadas? As pomadas, os comedores de tomate. Sim, os comedores. Porque aqueles que vinham na época, nos anos 80, eram os que vinham de férias com suas mochilas. Às vezes paravam nos jardins para roubar tomates, por isso ganharam o apelido pomadege. Mas na verdade a gente não tem. Sim, Não existe ódio a quem vem do continente. não há ódio a quem vem do continente. Agora há muitos. Já estamos sendo invadidos por 5 mil pizzauts que chegam todos os anos, De férias. que chegam e ficam, que se instalam lá, As 5.000 pessoas do continente se instalando. não na Córcega. Por isso, como Ivan disse da última vez, Ivan Colonna, Ivan Colonna. no último vídeo em Arles, gravado enquanto jogava xadrez, ele disse que eles serão diluídos com o tempo. O povo corso vai ser diluído na massa. Com o tempo chegam mais continentais e há menos corsos. E também o fato da chegada em massa de pessoas do continente com mais recursos financeiros. Isso faz o preço dos imóveis subir. Isso eleva os preços dos imóveis e o custo de vida, dificultando para os jovens corsos morarem ou comprarem. Depois também é culpa dos corsos que vendem seus terrenos para os continentais. Para as mulheres do continente. Isso aí. Fora isso, não existe um ódio específico. Ivan Colonna, a mãe dele era bretã, a minha é da região de Paris. Minha mãe, eu sou meu pai. Você é meio corso, cara. Isso, não, corso de verdade, não meio. Vamos voltar aos nossos temas preferidos. Última pergunta. Como vê o futuro do banditismo corso? Acha que esse meio corso vai sobreviver? Lembra um pouco os vilarejos gauleses. É paradoxal porque eles são praticamente os últimos do meio tradicional francês. Tem muitos que dizem para você, o banditismo corso, a gente já acabou com todos vocês. Agora, em Marsella, somos nós. Em Paris, somos nós. É outro meio, é o que eles dizem agora. Não, mas é o submundo dos bairros. O submundo dos bairros... Mas na verdade isso é falso. Os corsos ainda estão lá, mas agora mudaram para outras esferas. O setor imobiliário, a construção civil, o tratamento de resíduos... Setor imobiliário, licitações públicas e tratamento de resíduos, sim. Parece ainda mais coisa de mafioso. Mas por que eles iriam se matar por um bairro, por um ponto de tráfico em um bairro, por um saguão de prédio? Mesmo que antes, mesmo que há 30 anos eles abastecessem os bairros. Os córsicos em Marsella. Antes eles abasteciam, agora os bairros abastecem os córsicos que vendem drogas na Córcega. Você vê os negócios, são os caras dos bairros do norte que vendem droga com os casais que trabalham com eles. Mas isso não quer dizer que o meio corso de antes desapareceu. Eles ainda estão lá, ainda estão no comando, mas estão acima. Eles fazem outra coisa. Eles fazem outra coisa. Eles não têm mais motivo para se matarem por um saguão de prédio agora para vender, mesmo que um saguão de prédio renda 80 mil euros por dia. Eles se matam por outros motivos. Por 80 mil euros ao dia, é melhor ir buscar isso na construção civil ou nos contratos públicos. Principalmente porque já começa com milhões de euros. Isso é troco, 80 mil não é nada. Mas eles não desapareceram, eles ainda estão lá. Beleza, olha, obrigado. A gente vai conhecer eles nessas férias de verão. Obrigado, Michel, de qualquer forma. Tudo bem. De nada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por acompanhar as aventuras corsas de Michel. Em breve voltamos com outras aventuras de malandros, como sempre.